Este é o primeiro vídeo que faço da série Escolhas. Nessa série, debaterei o porquê o Brasil é eternamente o país do futuro. Nele, vou provar que você é pobre porque quer. Você escolheu não ser milionário e ter dificuldades na sua aposentadoria. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, analista de mercado certificado pela APIMEC e ministro aulas de investimento, finanças e economia desde 2000. Não peço para você acreditar em mim. E nem deve acreditar na Manuela, ou mesmo no Paulo, ou nos seus amigos de esquerda ou de direita. É para ouvir a opinião de todos e formar a sua própria opinião. Pretendo, nos vídeos dessa série Escolha que estou lançando, mostrar que os governos passados brasileiros, os políticos, tanto de direita quanto de esquerda, se juntaram aos seus amigos banqueiros e empresários para torná-lo miserável. E para isso formaram um tripé. No primeiro pé, transformaram o governo em empresa, montando estatais que só a Petrobras deu um prejuízo médio nos últimos 10 anos de mais de 80 bilhões. Eu vou fazer um vídeo mostrando o cálculo. 80 bilhões nós brasileiros pagamos por ano só para a Petrobras. E olha que são 400 estatais. No segundo, utilizaram BNDES, Banco do Brasil, Caixa e outros para subsidiar seus companheiros, aonde só de juros subsidiados nós brasileiros pagamos no BNDES, não estou nem contando os outros cálculos, 35 bilhões por ano para os empresários amigos dos nossos políticos. No terceiro está o Bacen, que pagou de forma incompreensível o maior juros real do mundo. Do mundo, de forma completamente injustificada. São 450 bilhões de reais por ano. 450 bilhões. Fora isso, uma perda com venda de swaps cambiais enorme. Ou seja, às suas custas, investidores estrangeiros, pessoas ricas e bancos estão enriquecendo às suas custas, às custas da sua família, da saúde dela, da educação dela e da sua felicidade. Nesse esquema, direita é igual esquerda. Tanto o governo de direita quanto o governo de esquerda faz a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Ou seja, eles são Robin Hood, só que ao contrário. Tira dinheiro de pobre para dar dinheiro para rico. Você, sua família, todos nós, povos brasileiros, somos escravos deles. Essa é que é a verdade. A função do governo é oferecer à sua população saúde, educação e segurança, e não fazer você e a população brasileira de palhaço. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro gasta em média 41% de tudo que ele ganha para o governo. Obviamente o pobre paga mais e o rico paga menos. E para quê? Para sustentar funcionário de estatal. Porque funcionário público das áreas de saúde e segurança e educação, isso sim a gente tem que pagar. Entretanto, funcionário de estatal, para enriquecer, como diz o pessoal da esquerda, os compadres. Ou seja, para enriquecer os fornecedores do governo e os amigos, como o pessoal da JBS, BR Foods, Oi, através de subsídios, ou contratação dos serviços deles de forma superfaturada para estatal. Para sustentar político, como todo mundo sabe, e enriquecer bancos e grandes especuladores. As pessoas não têm a menor noção do que é a consequência das decisões governamentais para elas. Essa decisão de investir em empresa, ao invés de investir em saúde, educação e segurança. Então vamos pegar aqui um caso de um marido, uma esposa e 2 filhos.
tendo uma receita de 10 mil reais por mês. Só de imposto, aquele dinheiro que você paga para enriquecer empresários, políticos e funcionários públicos de estatal, só de imposto você paga 4.100 reais. Você não tem segurança, então tem que morar num condomínio fechado pagando 1.000. A educação pública de péssima qualidade, você tem que pagar colégio para os seus filhos, 1.500 reais para os dois. Você jamais pode ficar no SUS, porque senão você vai morrer. Então você tem que pagar para sua família 1.500 reais de plano de saúde. Ou seja, você tem um custo de 10 mil reais. Mas, na verdade, você não está pagando 4.100 reais, você está pagando 8.100 reais. Por quê? O Estado deveria investir em educação, saúde e segurança e não investe. Então você tem que pagar. Você paga duas vezes. Você paga o imposto para enriquecer os empresários e você ainda paga de novo para ter esses serviços. E se você acha que é só esse custo, você está enganado. Porque você tem custo de estacionamento, porque podem roubar seu carro. Você tem custo do seguro do carro, que é muito mais caro do que nos outros países. Você tem que comprar remédio, porque o governo não fornece. Roubam lojas, roubam caminhões. E quem você acha que isso não vai para o preço dos produtos? O governo não investe em segurança. Seu carro vive andando em estrada esburacada, você tem que consertar ele. Você tem estresse. Existe custo pelo estresse. Você briga em casa porque quase toda a renda da família é tirada para pagar imposto e coisas que o governo deveria estar oferecendo para você. O que acontece se um dos membros da família que geram renda perde o emprego? Você paga menos imposto, porque você tem menos renda, né? Entretanto, você passa a ter um desequilíbrio, no nosso caso aqui, de R$ 2.950 por mês, R$ 35 mil por ano. Ou seja, você vai ter que fazer cortes. A primeira coisa que você vai cortar é o lazer. Aí você vai ver que não dá. Aí o que você vai cortar? Você vai morar numa área de risco? Você vai colocar sua família no SUS? Você vai acabar com o futuro do seu filho, tirando ele e colocando num colégio público? É isso mesmo que você quer? É ficar votando nesses políticos que ficam querendo ter estatal ao invés de investir em educação, segurança de qualidade? Investir em saúde? Só para você entender, 365 bilhões de reais é o que o Brasil gasta porque o governo não investe em segurança. 365 bilhões de reais, que é 5,5% do produto interno bruto. Mas o custo é maior do que esse, porque tem o custo do seu estresse. Você vive infeliz e se sentindo inseguro porque o governo não investe. Seus filhos, por exemplo, quando saem de casa, você não consegue dormir tranquilo. Você, quando sai de casa, está sempre tenso. No ano de 2017, ou seja, ano passado, o estado do Rio de Janeiro gastou só R$ 2.500. Não é 2 milhões ou 2 bilhões, não. R$ 2.500 em informação e inteligência. Sabe o que é gasto de informação e inteligência? É o gasto para evitar a violência, evitar que as armas sejam vendidas, evitar que se tenha assassinato, evitar que se tenha roubo. Ou seja, agir antes de acontecer. E para o estado do Rio de Janeiro, vale investir só R$ 2.500. Mas isso não é só no Rio de Janeiro, não. Isso acontece no Brasil inteiro. Ou seja, o governo brasileiro, o governo dos estados no Brasil, eles optam por esperar matar, por esperar o roubo, por esperar a violência para depois reagir ao invés de evitar que isso aconteça. Grande parte da sua infelicidade, da infelicidade da sua família, a mesma infelicidade que quase todo o povo brasileiro tem, vem disso. Não tem investimento em segurança, você fica tenso ao sair. Você não deixa seus filhos terem experiência, porque eles não podem sair de casa. Porque se sair de casa, eles podem morrer. Ou seja, o custo ele é muito maior do que só o custo financeiro. Não preciso nem sequer falar sobre a saúde. Nosso SUS é uma loucura. As pessoas morrem. Elas simplesmente morrem, porque não são atendidas. São atendidas no chão dos hospitais. Se você precisa fazer uma operação, simplesmente não tem remédio, não tem gás, não tem tesoura, não tem médico, não tem nada. O SUS não existe. Se você tiver que cancelar o plano de saúde dos seus filhos, já era. A educação pública do Brasil que é um fracasso. Chile, México, Argentina, Colômbia.
Todo mundo é melhor do que o Brasil. Olha que absurdo. O Brasil deveria estar investindo, não é em estatal, deveria estar investindo em educação da população. Se o governo brasileiro tivesse investido nos últimos 20 anos em educação, nós teríamos um país competitivo, nós teríamos empresas vindo para o Brasil para contratar gente especializada e a gente estaria exportando, estaria rico com dinheiro e crescendo. Mas opta por ter estatal, então a gente é o que é essa a verdade. No Brasil, todo o ensino médio tinha que ser ensino técnico. Ou seja, os jovens, antes de ir para a faculdade, já teriam uma profissão, uma especialização, de preferência uma especialização ligada à produção, algo que aumentasse a competitividade do Brasil. Quando o governo citou em fazer algo parecido, os alunos foram na rua, os jovens foram na rua parar o Brasil reclamando. Ou seja, nem sequer tem educação para compreender o que é bom para eles. Assim fica difícil. Vamos brincar de e se? Vamos imaginar que o nosso governo, ao invés de ficar tirando o seu dinheiro para dar para as pessoas ricas, né, as grandes empresas e bancos, vamos imaginar que ele finalmente investe em saúde, educação e segurança. Como seria a sua vida? Observe que você iria estar morando numa casa voltada para a rua. Você não precisa pagar um condomínio para ter segurança. Você pode morar numa casa que é voltada para a rua, como acontece nos filmes americanos, como acontece na Europa, como acontece na Austrália, em países responsáveis. Colégio? Você deixaria seu filho num colégio público porque ele seria de qualidade. É só ver como funciona lá no exterior, nos países responsáveis socialmente. Você utilizaria hospitais públicos. Ou seja, o SUS funcionaria, você não precisaria gastar dinheiro com plano de saúde. Dá para perceber que sobra mais dinheiro para o seu lazer. Você não precisa ter 800, você poderia gastar, sei lá, 1.500 e ter o luxo de ter um carro. R$ 1.200, você paga a prestação, manutenção e etc. Ou seja, ao invés de você estar gastando tudo que você ganha, você poderia poupar R$ 2.100 por mês, o que em 10 anos daria R$ 252 mil. Isso caso você imitasse os políticos brasileiros e guardasse no seu colchão, escondido na sua casa. Porque se você fosse aplicar em títulos do governo no banco, seria muito melhor. Em 10 anos, por exemplo, a uma taxa de 0,8 ao mês, você teria R$ 420 mil. Vamos simular se fosse para aposentadoria, são 35 anos de contribuição, você seria milionário, são 7.250.000. Você não é milionário porque você escolhe políticos que querem ser empresas, querem ter estatal, querem ter a Petrobras, querem ter o Correio. É essa a verdade. Nós somos pobres porque a nossa opção é sustentar funcionário público de estatal, é sustentar empresários e banqueiros. É essa a nossa opção. Vamos então entrar aqui no site do Banco do Brasil, do próprio Banco do Brasil, e vamos fazer esse cálculo, né? 120 meses, ou seja, 10 anos, né? 12 meses por ano, 0,8 de taxa de juros, você aplicando R$ 2.100, 423.820, ou seja, 423 mil, seria o acumulado. Agora, fazendo o cálculo, 420 meses, que seria o equivalente a 35 anos, 0,8, 2.100 que economizou, daria 7.250.000. Só para você compreender, né? A gente aqui está considerando R$ 4.100 de imposto que você está pagando. Só que em 35 anos, se você não pagasse zero de imposto e você aplicasse títulos do governo, você teria 14.160.000. Ou seja, isso é o que você efetivamente está pagando em 35 anos
para o governo. Para quê? Para quê? Para ele ser uma estatal? Para ficar dando dinheiro para empresário, banqueiro, funcionários de estatal, para os políticos? É isso mesmo que você quer? Já deu para perceber que se o governo deixar de ter estatal, ele pode reduzir o imposto. Então vamos brincar de si para ver como a situação fica muito melhor? Então, em vez de cobrar 41% de imposto, ele cobra 20% de imposto. Você tinha uma sobra de R$ 2.100, agora você tem uma sobra de R$ 4.200. Então vamos brincar? Só para você entender o porquê que você não é milionário, né? Em 35 anos, você aplicando R$ 4.200, você teria 14.500.000 reais. Ou seja, você seria um aposentado rico. Você e sua família estariam felizes, mas opta por votar em político que quer estatal, opta por entrar nesses extremistas de esquerda e de direita que defendem ter estatal com unhas e dentes. É isso, você opta por não ser milionário quando você vota num político desses. Então, amigo, amiga, não fica chateado comigo. Mas se você é pobre, você não é milionário, a culpa é sua. É você que optou por votar em político que quer estatal, que quer pagar juros para bancos. É você que opta por votar em político que fica dando subsídio. A culpa é sua de não ser milionário. Obviamente você pode mudar isso se você começar a votar em políticos que não querem pagar os juros elevados para enriquecer banqueiro, em políticos que são contra a entrega de subsídios, e em políticos que queiram privatizar as estatais. É essa a verdade. Mas se você continuar votando nos mesmos políticos, você vai continuar pobre, estressado e infeliz. É uma escolha. A situação tem solução? Tem. Ela se chama foco. Vamos considerar dois irmãos gêmeos. O primeiro faz o ensino médio, ele escolhe fazer informática. Aí ele faz de graduação na faculdade de medicina. Aí decide fazer um curso de direito. Depois decide mudar um pouco e vai ser um economista. Enquanto o segundo irmão faz no ensino médio dele uma enfermagem, por exemplo, faz a faculdade dele de medicina, pós-graduação ligado a alguma coisa do coração, né? Trabalha anos operando no coração, faz um doutorado lá fora sobre o coração. Aí eu te pergunto, qual dos dois profissionais você vai escolher para fazer a operação do seu coração ou do seu filho? Não é? Provavelmente vai ser quem se especializou. É a mesma coisa. Quer solucionar o problema do país? Então você tem que ter foco. Eu sei que religião, debater religião na internet é importante. A sexualidade, drogas, são todos assuntos importantes. Debater o aborto, o armamento, se a população pode ou não pode ter armas, racismo, futebol, novela, tudo isso tem importância. Só que hoje a maior importância é resolver os nossos principais problemas. E os nossos principais problemas é a impunidade. Bandido, corrupto, tem que ser preso. Não importa que você goste do político, ache ele simpático, ele tem que ser preso, ele foi corrupto, pelo amor de Deus. E você tem que sim que votar e se esforçar e divulgar para que a gente reduza o nosso custo, ou seja, privatize. O Estado não tem que ser uma empresa. Ela tem que dar saúde, educação e segurança para a população. Então vota e divulga o nome de políticos que têm a mesma mentalidade. Vamos ver se a gente para de ser o país do futuro e passa a ser o país do presente. Por favor. Como percebeu, a vida ela é feita de escolhas. Então te pergunto, qual é a sua escolha? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta. E mais importante ainda, se o assunto que eu abordei é relevante, não esqueça de distribuir esse vídeo pelas mídias sociais. Fale com seus amigos. Tente convencê-los de que é importante que o Brasil mude.
É importante que o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente. No meu canal do YouTube, eu pretendo continuar com esses vídeos da série Escolhas. No primeiro vídeo, que é o próximo, eu pretendo ensinar a calcular o prejuízo que as estatais deram ao povo brasileiro. Depois eu vou continuar mostrando as consequências das políticas de juros real elevado adotada pelo Bacen e pela venda de dólares. Qual é a consequência dessa política para você e para sua família, para o bem-estar de vocês, para a felicidade de vocês? Um outro vídeo que eu vou fazer é sobre os subsídios que o BNDES, Banco do Brasil, Caixa e outras estatais dão aos empresários. Quais são as consequências desses subsídios para vocês? E vou continuar depois fazendo outros vídeos ensinando economia para a população de forma bem didática e simples, porque só com conhecimento o Brasil pode efetivamente melhorar, deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente. Vou também fazer vídeos de finanças pessoais e ensinar vocês a investir.